Quando a gente fala design de sobrancelhas, aqui eu quero trazer a parte de mapeamento. Ou seja, a cliente vai chegar no seu espaço, você vai higienizar a sobrancelha dela, você vai preparar a pele dela para que você comece a realizar o mapeamento. Temos aqui o corpo da sobrancelha, a sobrancelha como um todo, eu vou chamar aqui de 100%. E aí, desse 100%, a gente tem alguns locais dentro da sobrancelha da cliente onde a gente precisa se atentar. Por exemplo, tenho aqui a minha sobrancelha que é 100%, certo? Alguns pontos da sobrancelha a gente sempre precisa levar em consideração, como por exemplo, essa primeira linhazinha que a gente tem aqui, ó, a gente chama essa primeira linha de ponto inicial. Então a gente pode até colocar um PI, que é o nosso ponto inicial, ou ponto A. Algumas pessoas gostam de chamar de ponto A. Também é válido, tá? Tanto quanto ponto inicial, quanto ponto A. Essa parte aqui, ó, do meio da sobrancelha é o nosso ponto alto. Então, é o nosso PA, ponto alto ou ponto B, tá? Como algumas pessoas chamam de ponto B, perfeito? E essa terceira linha aqui, ó, que fica na cauda da sobrancelha no final, é o nosso ponto final. Então, é o PF ou ponto C, que ficaria ponto A, B e C, ou ponto inicial, ponto alto e ponto final. Certo? A sobrancelha da cliente, ela sempre precisa ser dividida em ponto inicial, ponto alto e ponto final. Ponto inicial sempre no início da sobrancelha, ponto alto sempre é onde a sobrancelha vai dar uma leve arqueada e ponto final que é onde aquela sobrancelha termina. Quando a gente determina aqui o ponto inicial da sobrancelha da nossa cliente, a foto, ela não tá no ângulo de frente, ela tá levemente de lado. Mas quando nós determinamos, a gente sempre leva em consideração o nariz da cliente. Então, a abinha do nariz. Não a abinha de fora, mas sim a abinha de dentro do nariz para a gente definir esse ponto inicial da sobrancelha dela, perfeito? O ponto alto da sobrancelha da nossa cliente, primeiro, vão ter clientes que já vão ter um ponto alto ali definido, tá? Então você meio que vai bater o olho, ver se tá ok, se tá legal e vai meio que seguir o que ela já possui. Se a sua cliente for uma cliente que tiver uma sobrancelha arredondada ou tiver falhas, né, no ponto alto, como é que você vai definir aquele ponto alto? O ponto alto, ele nunca é nos 50% da sobrancelha. Ou seja, o ponto alto, ele nunca pode estar no meio daquela sobrancelha. Se do meu ponto inicial ao meu ponto final eu tenho 6 centímetros, o meu ponto alto nunca pode estar em 3. Por quê? Porque se a sobrancelha da minha cliente fica com um ponto alto no meio, eu acabo tendo uma sobrancelha de acento. E aí não fica bacana. Quando a gente faz a sobrancelha, quando a gente desenha, a gente almeja que ela tenha um leve arqueadinho e depois desça. Mas para isso acontecer, o ponto alto, ele não pode estar no meio. Por isso que aqui, ó, na imagem vocês têm escrito, ó, 70% e 30%. Por quê? Porque o corpo da sobrancelha, ou seja, do ponto inicial ao ponto alto, você vai ter 70% daquela sobrancelha e do ponto alto ao ponto final, você vai ter 30% daquela sobrancelha. Sendo assim, o corpo sempre será maior comparado à cauda. Se o corpo é do mesmo tamanho que a cauda, você vai ter uma sobrancelha de acento, o que não fica muito bacana. Então, sempre que vocês forem trabalhar, tirar as medidas, sempre observem. Será que, depois que você mediu, que você tirou as medidas, pega lá o paquímetro. Poxa, do ponto inicial ao ponto alto, quanto que tá dando? E do ponto alto ao ponto final, quanto que tá dando? O corpo nunca pode ser maior que a cauda, porque senão a gente não vai ter um desenho harmônico dentro da sobrancelha da nossa cliente, perfeito? Então, a primeira regra, do ponto inicial ao ponto alto, nós temos que ter uma medida maior do que do ponto alto ao ponto final. Anotaram?